Meus irmãos, esse texto de 1 João capítulo 13 é um texto muito importante. Então, convido você a prestar atenção. Eu vou ler na versão NVT, que é a versão que a gente tem utilizado para a nossa reflexão a respeito das virtudes. E eu peço que você preste atenção nas palavras que a gente vai ver esse texto de forma mais detalhada. Veja, muitas Bíblias vão separar o verso 11 em diante, mas eu quero ler o verso 10, que ele dá o sentido dos demais versículos. Olha só o que diz 1 João 3, de 10 a 24. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vos ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles, e sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Cremos, Senhor, que a Bíblia é a tua palavra. Cremos, Senhor, que tu fala através dela. Eu te peço agora, Senhor, fale aos nossos corações. Senhor, eu te peço que esteja tirando qualquer bloqueio das nossas mentes, qualquer coisa que esteja atrapalhando a conexão contigo. Eu te peço, Senhor, fale aos nossos corações agora, nos mostre a tua vontade e que venhamos a entender a tua vontade para vivê-la intensamente e de verdade. Esse é o nosso pedido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu li este texto, como eu falei, eu li a partir do verso 10. É interessante que o verso 10, eu não gosto de deixar ele separado. Por quê? Ele fala que nós identificamos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, através do quê? Da prática da justiça e do amor. Na sequência, quando ele fala de Caim, no verso 12, ele diz Caim que pertencia ao maligno. Então ele está dando o exemplo justamente do que ele fala no verso 10. Esse texto ele tem uma unidade maravilhosa, gente, e ele nos faz aprendermos a percebermos como alguém ama de verdade. Então a pergunta para nós respondermos hoje é como podemos ver se alguém ama de verdade? Porque amarmos, todo mundo vai dizer que ama, né? Se eu perguntar aqui, alguém aqui ama a outra pessoa? Todo mundo vai dizer, eu amo. Todos nós amamos, mas a grande questão é, será que nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou? Aí que está o desafio, aí que está a grande questão. Pastor, mas é impossível, porque nós nunca vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Eu sei que não plenamente, mas será que nós estamos buscando refletir o amor de Deus, que Deus nos ama, aos outros? O Sérgio deu um exemplo aqui, maravilhoso.
de um amor que tocou a vida de uma mulher, que ela olhou para além da sua própria vida, amando aos seus filhos. Veja, o seu desejo não é viver mais porque ela quer viver mais tempo, é viver mais para alcançar aqueles que ela ama, porque ela ama o amor de Cristo. Esse é o amor verdadeiro. Quem tem amor em primeiro lugar, gente, nós vemos que tem a vida. Essa mulher pode estar encarando a morte, mas ela não tem a morte nos seus olhos, ela tem a vida. Porque ela tem uma vida que está dentro dela, a vida eterna. E é isso que impactou a amiga do Sérgio. E é isso que nós temos dentro de nós que pode impactar as pessoas ao nosso redor. Quem ama de verdade é porque tem a vida eterna. E da mesma forma, quem não ama de verdade não tem a vida eterna. Olha o texto: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Isso é algo muito sério e muito importante. O amor, gente, não é uma coisa qualquer, o amor não é uma brincadeira, o amor é a forma mais plena de nós expressarmos a Deus através da nossa vida. Por isso, podemos pensar que quem não ama não é de Deus. Veja, assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, diz o verso 10. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Quem não está amando, não está pertencendo a Deus. Isso é tão sério, gente, e às vezes a gente não para pensar nisso. Tempo atrás, eu vi que um pastor de outra denominação, ele foi afastado. Não sei nem se o pastor Ilquias não comentou sobre esse mesmo pastor de manhã. Fiquei pensando, não perguntei para o pastor Ilquias. Mas esse pastor, ele foi afastado. E quando ele fez um pronunciamento falando as razões dele ter sido afastado, e ele começou a falar que ele não estava cumprindo as exigências bíblicas de um ministro. E eu fui vendo que, entendendo o que ele queria dizer, ele estava dizendo que ele não estava sendo amoroso no trato com as pessoas. E eu vi que muita gente comentou isso e falou, puxa, mas isso não é grande coisa, né? O pastor tem que ser afastado quando cai em adultério, quando é pego no escândalo de dinheiro. Meus irmãos, respeite esse pastor que está escolhendo sair porque percebeu que ele precisa melhorar em algo que é fundamental na vida cristã. Nós amarmos uns aos outros não é algo secundário, é algo que é fundamental. Não é só o meu jeito de ser, diz respeito ao eu expressar Deus através da minha vida. Gente, isso é tão importante. E às vezes a gente acaba se confundindo e não expressando o amor de Deus com desculpas. Falando, não, meu jeito é assim mesmo, goste de quem quiser. Não, eu não sou grosso, eu sou sincero. Já ouviu alguém falando isso, né? Gente, precisamos entender que as nossas palavras e as nossas ações precisam expressar o amor de Deus. Senão, nada vale. Se não estamos refletindo o amor de Deus, há alguma coisa errada. Talvez nós não estejamos conectados naquele que, segundo a própria Bíblia, diz que é amor. Porque Deus é amor. Segundo lugar, quem não ama vive na inveja. Há o exemplo de Caim, no verso 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Caim teve inveja do seu irmão. Mas a grande questão não é ter inveja, mas quem escolhe viver na inveja. Ter inveja é algo normal. Até botei a foto de dois irmãos ali. Esses dois irmãos, alguém talvez reconheça, Benjamin e Enoque. São muito amigos, graças a Deus por isso. Mas vocês acham que rola inveja entre eles ou não? Mais do que eu gostaria. Acontece, né, Júnior? Às vezes inveja porque um ganha uma coisa e o outro não ganha. E, gente, isso aí não é... Quem é pai sabe, né? Tempo atrás eu comprei um presente para cada um dos três. Comprei carrinho de Hot Wheels.
E aí eu cheguei com os 3 carrinhos, mostrei para a Ju, e agora, daí a Ju falou assim, amor, qual carrinho você vai dar para cada filho? Aí eu falei, olha, eu vou dar esse para o Israel, esse para o Enoque, esse para o Benjamim. Daí ela falou, mas será que o Benjamim não vai ficar querendo esse que é do Enoque? Eu falei, mas se eu fizer o contrário, também vai querer. É impressionante, né? Eu posso escolher o que for, ele vai querer. Porque é natural a inveja. Mas a grande questão é não viver na inveja. É ele entender que ele tem algo, que é dele se alegrar com o irmão também tendo. E como é bonito de ver eles crescendo nisso. Dia a dia aprendendo a olhar para além da inveja. Mas quantas pessoas não conseguem olhar para além? Só enxergam o que o outro tem e que ele não tem. Não conseguem viver o pleno amor de Deus, porque estão sempre pensando no que ainda não tem, no que o outro tem, sem enxergar aquilo que Deus já lhe deu. A inveja, gente, é algo terrível. Mas é interessante nós olharmos para a nossa vida e contarmos as bênçãos de Deus a nós. Veja, Caim, ele tinha inveja do seu irmão, ele não percebeu o grande privilégio que ele tinha de ter um contato direto com Deus. A gente tem um contato com Deus igual Caim tinha? Veja, ele falava pessoalmente com Deus. Para nós é algo incrível, mas para ele não teve valor, porque ele estava olhando o relacionamento do seu irmão com Deus e com inveja. Meus irmãos, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não são contentes porque conhecem pessoas que têm mais. Conheço pessoas que têm famílias lindas, mas não desfrutam da sua família porque fica com inveja com a família de outros. Precisamos olhar para além. Precisamos vencer a inveja e não vivermos nela. Terceiro lugar, quem não ama é um assassino, segundo a Bíblia. Isso aqui é muito sério, gente. Quando nós escolhemos não amar alguém, nós estamos no nosso coração escolhendo matar essa pessoa para nós. Biblicamente, quem não ama, quem escolhe odiar, está cometendo algo terrível, comparável ao assassinato. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Veja o texto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Hoje, meus irmãos, nós estamos estudando o amor aqui. Lá embaixo, as crianças também estão estudando o amor. E sabe qual é o personagem bíblico que eles estão estudando para pensar o amor? Jonas. Jonas e a falta de amor. É impressionante a gente ver a história de Jonas. Todo mundo sabe de Jonas, né, que veio o grande peixe, o bocanhou e engoliu. Mas a grande questão é, por que ele foi engolido pelo peixe? Ah, pastor, porque não foi para onde Deus mandou, foi para o outro lado. E por que ele foi para o outro lado? Pelo ódio que ele tinha dos ninivitas. Deus falou, pregue aos ninivitas. Ele falou, não vou. Para os ninivitas eu não vou pregar. E a gente só descobre depois no texto, quando Deus perdoa os ninivitas que se arrependeram, e Jonas fica possesso e diz, Deus, por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, que perdoa. Jonas, gente, queria ver aquele povo ser destruído. Jonas queria ver eles queimando. Assim como muitas vezes esse é o desejo no nosso coração. Quando nós deixamos a semente do ódio entrar, e a gente quer ver o outro se dando mal, o outro sendo destruído, o outro encontrando a desgraça. Meus irmãos, a gente precisa cuidar muito disso no nosso coração. Lá na FAUAPAR nós temos um professor doutor Antônio Renato Gusso. Eu brinco que ele é o mestre da mentira. Ele fala, Deus me livre, Filibaldo, que isso? Ele falou, não, mas o senhor não estudou a mentira na Bíblia? Ele falou, estudei a mentira na Bíblia, mas eu não minto. Perfeito. 2 coisas ele estudou, olha só. A mentira na Bíblia e os salmos de maldição. Já viram falar nos salmos imprecatórios? Tem salmos na Bíblia que é pedindo a Deus para destruir os inimigos, né, arrancar os dentes deles, arrebentar a cabeça deles com pedras, nesse nível. E ele estudou esses textos. E ele fala, não devemos chamar de salmos imprecatórios. São o quê? Maldições. E muita gente chega para ele e fala, pastor, já que está na Bíblia, posso orar esse negócio aí? O povo quer orar a desgraça para os outros.
Já chegaram para ele e falaram: pastor, eu preciso orar esse negócio, porque tem um político aí que eu não gosto, que eu quero ver a desgraça dessa pessoa. Ele fala: meu irmão, nós já temos Jesus Cristo. Nós já entendemos que não é por esse caminho, mas é pelo caminho do amor. Muitas pessoas destilam ódio, mesmo sendo cristãos. Destilam ódio na internet, destilam ódio nos seus relacionamentos, não entendendo que estão contradizendo a sua própria fé. Meu irmão, o cristão não deve viver no ódio, porque quem odeia é assassino. Quem odeia não está tendo dentro de si a vida eterna. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Ah, pastor, mas esse é quem não ama. E quem ama? Quem ama de verdade mostra amor. Quem ama mostra amor. Não tem como você amar e não expressar o seu amor. Porque, biblicamente, o amor não é apenas um sentimento, mas o amor é uma escolha, uma decisão. Aí você olha para a sua vida, o seu relacionamento com a sua esposa ou seu marido, e você fala: não, mas eu falo todos os dias para ela que eu amo ela. Ou ela vai falar assim: eu falo todos os dias que eu amo ele. Mas o que é mais importante do que as palavras, gente? As ações. Da mesma forma, o amor bíblico, ele precisa ser expresso por ações. Olha ali o versículo 18: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Você realmente me ama? Então, mostre amor. Quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro tinha traído Jesus. Jesus se encontra e fala: Pedro, tu me amas? O que ele responde? Sim, eu te amo. O que Jesus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Não basta falarmos eu te amo para Jesus. Precisamos mostrar esse amor. Não basta eu falar eu te amo para os meus irmãos. Eu preciso mostrar esse amor, preciso expressá-lo. E como eu expresso? Em primeiro lugar, amar é ofertar a nós mesmos. Verso 16 desse texto diz assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos fazer o quê? Dar nossa vida por nossos irmãos. Interessante que muita gente fala assim: não, eu morreria por ele. Eu já ouvi um marido falando assim: eu morreria pela minha esposa. Mas Deus não está pedindo para ele morrer pela sua esposa. Deus pede que ele faça o quê? Dê a sua morte? Não, dê a sua vida. Pode ser que ele acabe morrendo por amor à esposa, para protegê-la de alguma coisa, mas o grande desafio é dia a dia nós gastarmos a nossa vida por amor. E o que significa gastar a nossa vida? Nós oferecermos aquilo que temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Esses dias atrás, eu e a Ju, a gente teve um tempo lá em casa, nós tivemos o nosso PG, e nosso PG essa semana foram só crianças. Só crianças, olha que legal, PG, criançada, eu e a Ju. Mas como foi gostoso. Botei uma máscara, peguei um machado de brinquedo, saí correndo atrás das crianças, né? Que isso que um pastor faz quando está sozinho com crianças, né? Bem louco lá, escondido e tal, aquela brincadeira toda. Passamos tempo com eles. Sabe por quê? Porque às vezes a gente dá tanto para os nossos filhos. Dá o bom do melhor de comida, de presente, de brinquedo. Mas a gente não dá o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo. Quer mostrar amor para o seu filho? Dê o seu tempo. E como é bonito de ver as outras crianças do condomínio correspondendo a esse carinho conosco. Às vezes é até difícil, né? Às vezes eu estou apressado lá, as criançadas vêm, tio Vili, tio Vili, tio Vili. E eu meio apressado, mas preciso focar nas crianças e oferecer o meu tempo. Porque isso é o mais precioso, isso eles sabem do valor. E as crianças sedentas por isso. Porque hoje, infelizmente, muitos pais, às vezes, dão de tudo, mas não dão a si mesmos para seus filhos.
Precisamos oferecer a nós mesmos. Em segundo lugar, amar não é só ofertar a nós mesmos, mas também o que temos. Se alguém tem recursos, diz o verso 17, recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Como é que pode a gente ter condições, a gente vê uma pessoa com problemas, com dificuldades, e a gente nem se compadece? Gente, isso é algo muito sério. Em outras pregações, eu já dei um exemplo aqui, que eu gosto de carregar no carro, os biscoitinhos. E eu fiquei um tempo sem fazer isso, né? Esses biscoitinhos para eu entregar para quem me pede comida na rua. Eu fiquei um tempo sem fazer, o Enoque me ajudou a lembrar. Voltei a comprar. Aí no mercado o Enoque fala assim, papai, biscoitinho, não podemos esquecer. Eu falo, então beleza. Aí esses dias estava cheio lá o meu porta-luva de biscoitinho, ele falou, papai, vamos comprar mais, vai que precisa. Eu falei, então vamos comprar mais. E realmente agora já está acabando, né? Mas como é legal, gente, de ver o efeito disso. Porque eu compro sempre esses biscoitinhos. Tempo atrás a Ju falou assim, mas será que a gente vai comprar esse mesmo, amor? Eu falei, olha, esse é o que eu gostaria de ganhar. Se eu estivesse na rua vendendo alguma coisa, eu gostaria de ganhar esse biscoito. Por isso eu quero dar esse biscoito. E eu falo, é um biscoito bonito, né? Um papel dourado que brilha assim, né? E é interessante como isso tem feito a diferença. Tempo atrás eu estava vindo para a igreja, parei no semáforo, e um rapaz veio vendendo pão. E eu não comprei o pão dele, por quê? Porque eu compro o pão da igreja. Não vou comprar o pão do rapaz. Brincadeira. Eu falei, rapaz, eu não vou comprar o seu pão, eu estou indo para a igreja, mas eu queria te dar um biscoito. Abri o porta-luva, dei o biscoito para ele e ele falou, foi você, né? Eu falei, fui eu o quê? Que já me deu um biscoito desse, porque foi exatamente esse biscoito. Ele falou, olha, talvez tenha sido eu, espero que você goste. Eu falei, cara, isso aí, puxa, muito obrigado mesmo. Ele reconheceu, eu falei para a Ju, né? Fez efeito, o biscoito é marcante, esse biscoitinho, né? Tempo atrás, paramos no outro semáforo, veio um senhor pedindo alimento, pegamos o biscoito, demos para ele. Gente, tinha que ver a cara desse homem, ele olhou assim, ele falou assim, da Nestlé? Eu não acredito. Mas vocês não vão querer ficar mesmo com esse biscoito? A gente falou, não, é para você. Para mim, o biscoito da Nestlé. Ele ficou abismado, por quê? Porque está acostumado a receber o que é resto para os outros. As pessoas oferecendo o que sobra. Agora ele recebeu um biscoito da Nestlé, fechadinho, que foi comprado para ele. Gente, isso é muito importante. Nós olharmos para o outro. Ah, pastor, mas tem um gasto aí, né? Eu não tenho dinheiro para sair comprando biscoito da Nestlé para dar para todo mundo que pede. Tudo bem, mas o que você pode fazer? A grande questão é que o amor é ofertar aquilo que nós podemos também. A ideia aqui não é você, pode passar mais um, não é você também fazer aquilo que você não pode. O texto, inclusive, que nós lemos antes, diz, se você tem recursos suficientes para viver bem, né? Mas veja também o verso 19, com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Talvez você fale, puxa, Deus, eu queria poder dar um biscoitinho para as pessoas que pedem na rua, mas eu não tenho condição de comprar biscoitinho. Deus sabe, não se sinta mal, meu irmão. Deus não vai exigir de você mais do que você pode oferecer. Fique em paz. Deus sabe todas as coisas e Ele é maior do que a sua consciência. Então não deixe sua consciência te acusar. Esteja bem diante de Deus. Mas o que você pode fazer? Lembro que tempo atrás eu não tinha condição nenhuma para biscoitinho. Por quê? Porque eu zerei minha conta. Eu, quando vim de Porto Alegre, eu vim com uma conta que eu guardei dinheirinho, né? Guardei meu dinheiro, tinha lá na conta do Banrisul, Banco do Rio Grande do Sul. Tinha que ir lá não sei aonde para buscar dinheiro, né? Lá numa praça distante, que era só lá que eu conhecia o Banrisul. E aí eu comecei a namorar a Ju, descobri que a Ju estava numa situação difícil, né? E aí eu descobri que a Ju, coitada, estava com uma dívida. Olha só, e chorando, desesperadamente, brincadeira. E aí eu lembro que a Ju me falou da dívida dela, e eu falei assim, eu vou te ajudar. Eu vou pagar a sua dívida.
Eu tinha exatamente o valor que ela precisava, né? Falei como se eu fosse muito rico, né? Mas era exatamente o valor. E eu lembro que eu fui, paguei a dívida dela, e eu fiquei ali com, acho que R$50 para passar um mês. Assim, um valor bem baixo. E eu fiquei quieto em relação a ela, nem avisei que eu fiquei com pouco dinheiro, mas falei, Deus, você vai sustentar, vou até o fim do mês assim mesmo. E fui com o dinheirinho contado. Almoçava lá no RU da Federal, então era R$1,30, baratinho. Evitava pegar ônibus para não pagar a passagem, então eu fazia meus percursos a pé. Mas eu lembro que um dia muito quente, um dia de muito calor, sol na moleira, né? Não estava carequinha assim, mas... E eu falei assim, puxa, eu vou comprar, estou com vontade de chupar laranja, vou comprar umas laranjas no mercado. E fui até o mercado, laranja pera, mais baratinha, comprei uma sacola de laranjas e pensei, vou para casa agora chupar minhas laranjas. No caminho, o que aconteceu? Passei por uma família, o pai estava puxando aqueles carrinhos, e eu vi aquela família, pai, mãe, 2 filhos, e Deus falou assim, volta e dê laranja para eles. E eu olhei minha sacola, não tinha muita laranja, não. Tinha umas 6 laranjas, daí eu falei, puxa Deus, aí eu vou ficar só com 2. Mas vou lá, voltei, dei laranja para eles, e eles olharam assim para mim, para nós, para vocês, Deus abençoe. Prossegui, cheguei na Fauapar, falei, pelo menos tem 2 laranjas agora. Quando eu vejo a senhora da limpeza lá, e eu olhei e Deus falou, dê uma laranja para ela. Eu vou ficar só com uma, Deus, uma laranjinha só. E eu fui até ela e falei, olha, presente de Deus para você, uma laranja, você aceita? Ela falou, aceito. Ela falou assim, você não vai acreditar, eu estava aqui pensando, nossa, que vontade de chupar uma laranja. E você chega... Isso é um presente de Deus? Eu falei, justamente, Deus que me mandou. Se sinta amada por Deus. Veja, a gente não precisa fazer coisas grandes, mas é enxergar o que nós temos como algo que pode mostrar amor às outras pessoas. Seja um biscoito da Nestlé, como diz o rapaz que ganhou, ou seja uma laranja. O mais simples que for, pode fazer a diferença na vida daquele que precisa. Os nossos recursos, gente, não é para a gente acumular, mas para a gente fazer diferença naqueles que estão ao nosso redor. Uma simples laranja pode ser uma demonstração do amor de Deus para alguém. Terceiro e último lugar, gente, quem ama, obedece a Deus. Verso 23 diz, e este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Não é um pedido de Deus, não é uma solicitação, uma ordem de Deus. Esse é o mandamento. Crer em Jesus e amar como Ele nos amou. Não basta crermos, por quê? Porque o efeito de crer verdadeiramente em Jesus é amar. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu acredito que Jesus existe. Isso não é fé. Até os demônios acreditam que Deus existe. Isso não é fé. Ter fé é viver isso dentro de você. É você reconhecer que Jesus morreu por você e por amor. E deixar esse amor de Deus fluir através da sua vida. Quem vive assim, quem ama de verdade, obedece a Deus, porque imita a Deus. Verso 11 diz, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. O Evangelho, a mensagem de Deus, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. O amor é o centro da mensagem do Evangelho, e se não amamos, não estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. No verso 16 também diz, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Precisamos olhar para Cristo e nele reconhecermos o amor para imitarmos o amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Precisamos aprender a imitá-lo. E, gente, eu acho muito legal, o Israel saiu aqui agora, né? Antes estava deitadinho. É impressionante como o Israel imita os irmãos mais velhos dele. É um negócio admirável. Esses dias, o Benjamin acordou de manhã e ele estava brincando e começou a tossir. Sabe quando vem aquele catarro ruim assim?
Aí ele saiu correndo, eu estava no banheiro, eu só vi ele batendo na porta, daí eu abri a porta, ele correu, cuspiu na pia. Foi ele sair, quem que veio correndo? O Israel. Bateu na porta, entrou, puxou o banquinho, cuspiu na pia. Nem sabia o que estava fazendo, mas ele só quis fazer igual ao irmão. E é impressionante como ele imita. Mas eu fico pensando, da mesma forma que o Israel imita, às vezes até sem entender plenamente, nós deveríamos imitar Jesus Cristo. Gente, no pouco que a gente vai entendendo de Jesus, a gente tem que imitar. A gente tem que viver esse negócio. Por quê? Porque tem gente que fala, não, primeiro eu preciso entender tudo. Quando eu entender tudo da Bíblia, eu vou praticar. Não é assim que funciona. Conhecimento da Bíblia sem a vivência, sem a prática, não tem valor nenhum. Eu conheço pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas não vivem. Grandes professores de teologia, mas não vivem aquilo ali. Não tem valor nenhum. Pastor, mas eu sei pouco da Bíblia, então viva o pouco que você sabe. E dia a dia, conforme você aprender, viva a palavra e imite a Jesus Cristo. Aquele que nos amou, aquele que amava intensamente, que olhava para as pessoas, que sentia a necessidade do outro. Aquele que diz, alguém me tocou. Senhor, todo mundo está te tocando, uma multidão. Não, alguém, de mim saiu o poder, alguém aqui me tocou diferente, alguém que precisa. Alguém aqui foi curado. Nós precisamos ter esse amor de olhar uma colega de trabalho e falar, tem alguém aqui sentindo a voz de Deus. Tem alguém aqui sendo tocado por Jesus Cristo e entender que isso é oportunidade de salvação. Olhar o nosso condomínio e ver pessoas padecendo, entender que são pessoas que precisam de Jesus Cristo. Olhar o nosso trabalho, pessoas que estão sofrendo, entender que são pessoas que precisam ver o amor de Deus através de nós. Basta imitarmos a Cristo. E assim agradaremos a Deus. Verso 21, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. A palavra diz que Deus vai ouvir e atender as nossas orações. Sabe por que muitas vezes Deus não ouve e não atende nossas orações? Porque muitas vezes nós pedimos mal. Pedimos para nós mesmos. Pedimos pelas razões erradas. Como tem sido a sua oração? Pouco tempo atrás, eu, conversando num discipulado, falei a importância de ter um caderno de oração. Eu falei, olha, não sei como é a sua prática de oração, mas a nossa tendência, quando a gente ora espontaneamente, é a gente orar por nós mesmos, é ou não é? Eu começo a orar, eu oro por mim, pela Ju, pelos meus filhos, e eu falei, olha, meus filhos não estão no caderno de oração. Não estão. Por quê? Porque eu não preciso ser lembrado de orar pelos piás. Eu lembro, pelo Josias, está na barriga, eu já lembro todo dia de orar por eles. Mas agora existem irmãos amados que precisam de oração e que eu tenho o caderno para lembrar diariamente daquelas pessoas. Lembrar deles em oração para mostrar amor. E a minha pergunta é, como tem sido a sua oração? Pastor, é que o senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando, eu preciso orar por isso. Meu irmão, então ore, mas não deixe de orar por outros também. Olhe para o lado, talvez alguém do seu lado tenha uma dificuldade que você nem imagina. Esteja aberto a isso. Algumas pessoas falam para a gente orar, e outros respondem, vou orar por isso. Mas esquecem. Esquecem. Oração é fundamental. Porque a oração feita por aquele que busca amar a Deus é ouvida por Ele e atendida por Ele. Tenha, gente, uma lista de oração. Coloque lá os pedidos. Ontem mesmo alguém falou para mim de uma dificuldade. Falei, vou botar na minha agenda de oração. Para eu lembrar todo dia de orar por isso. Essas necessidades do outro precisam ser compartilhadas. Porque só assim seremos a igreja de Jesus Cristo. Só assim seremos o corpo de Cristo, que é a manifestação do nosso Senhor aqui na terra, abraçando aqueles que precisam, consolando aqueles que necessitam
e fazendo a diferença. Assim, agradando a Ele, nós, em último lugar, permanecemos nele. Verso 24 diz: aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles, e sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. É muito permanece no texto, né? Parece, olha quantas vezes ali. 4 vezes. Nós permanecemos em Deus. Deus permanece em nós, porque o seu Espírito permanece em nós. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eu amo, eu fico conectado com Deus. Não sei quem reparou, na oração do início, na oração antes aqui da mensagem, eu falei sobre estar conectado com Deus. Essa escolha de palavras, ela tem uma intenção. Muitas vezes nós não estamos sempre conectados com Ele, porque nós não estamos amando como Ele amou. O amor é o que faz com que a nossa conexão permaneça. O amor faz com que nós não venhamos a bloquear esse contato com Deus. Muitas pessoas falam que não estão ouvindo a voz de Deus, falam que não estão sentindo a Deus, mas esquecem que para nós vermos o nosso Deus, existe um caminho, que é nós vivermos o amor dele através de nós. O amor é o que nos faz permanecer nele. O amor é o que faz nós não estarmos desligados do nosso Deus. E a minha pergunta é: você tem se sentido, às vezes, desligado de Deus? Você tem sentido a necessidade de ouvir a Deus de forma mais clara? A sentir a presença de Deus de forma mais intensa? Então, entenda que além de buscar a Deus, você tem um desafio de buscar expressar a Deus através do amor. É no amor e pelo amor que nós expressamos a Deus e que nós permanecemos conectados com Ele. Por isso convido você agora a fechar seus olhos, se colocar na presença do seu Deus, vasculhar agora o seu coração, olhar para dentro de si, verificar se não tem algo que está atrapalhando a sua conexão com Deus, se não há algum desafeto com alguém, alguma chateação com o irmão, algum mal-estar, alguma dificuldade, algo que deve ser agora tirado, para não bloquear o seu contato com o seu Pai que está no céu. Que nada atrapalhe essa conexão, que nada se coloque no caminho. Por isso, olhe agora para o seu coração. Olhe se faltou você derramar perdão para alguém. Olhe se faltou você deixar seu ódio de lado e olhar com misericórdia e amor. Então você diga: pastor, você está falando isso? Está orando isso porque você não conhece a minha história. Você não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei realmente. Mas eu sei o que Jesus fez por você, mesmo você e eu não merecendo. E essa é a grande questão. Nós não merecemos nada, mas pela grande graça de Deus, o seu amor foi derramado. E por isso nós não temos a escolha, mas temos a obrigação de amarmos como Ele nos amou, de refletirmos o seu amor, não a quem nós achamos que merece, mas a todos aqueles que entram em contato conosco, para que assim conheçam o nosso Deus. Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela Tua palavra que é rica e eficaz. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é perfurante. Eu sei, Senhor, que muitas vezes lendo a Tua palavra, entendendo isso, causa desconforto em nós, porque nós somos confrontados com a Tua verdade, confrontados com os nossos desafios, as nossas falhas, os nossos limites.
Mas eu te peço, Senhor, esteja trabalhando no coração de cada um de nós, começando por mim, Deus. Afasta de mim todo o ódio, afasta do meu coração todo sentimento ruim. Afasta, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado minha conexão contigo. E eu te peço, Senhor, derrame o seu amor sobre nós, que venhamos a sentir a tua presença todo dia de forma clara, que venhamos ouvir a sua voz, Senhor. Venhamos a ver o teu imenso e maravilhoso amor, para nós deixarmos fluir através de nós e tocarmos as vidas ao nosso redor. Essa, Senhor, é a nossa oração como igreja. Em nome de Jesus. Amém.